Boa noite a todos. Gostaria novamente, diante de todos os fatos ocorridos nas sessões anteriores, antes de iniciarmos os trabalhos dessa sessão ordinária da Câmara Municipal, essa presidência agradece a presença de todos os munícipes, bem como nos termos que dispõe a linha O do inciso 2 do artigo 22 do Regimento Interno desse Legislativo. Solicita a todos os presentes que mantenham a ordem no recinto, não podendo, em hipótese alguma, os assistentes se manifestarem durante a sessão, pois, para tanto, poderão requerer o uso da tribuna livre, advertindo-os que, em caso contrário, poderá solicitar a força necessária para manter a ordem no transcorrer da sessão. Gostaria também de esclarecer que, devido às situações ocorridas nessa casa na última sessão, nós colocamos, no caso de segurança, a gente acabou perdendo o controle das pessoas que estavam entrando e saindo dentro desse recinto, que é uma casa de leis. Eu acho que precisa ser preservado o direito da ordem e da segurança pública. Então sejam todos bem-vindos. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Com exceção da vereadora Deise, os outros todos estão presentes, senhor presidente. Gostaria de estar chamando o vice-presidente dessa casa para que faça a composição da mesa. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Coloco o requerimento do vereador Angelino Rodrigues para a dispensa da leitura da ata em votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. O requerimento do vereador Angelino está aprovado por 8 votos. Coloco a ata em discussão e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Ninguém se manifestando, submeto a ata à aprovação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 8 votos. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis. Ofício 272 CGP. Salesópolis, em 21 de novembro de 2011. Assunto: reciclagem solidária. Tenho presente a especial finalidade de solicitar os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de divulgar e dar total apoio ao nosso projeto Reciclagem Solidária, cópia anexa. Acreditamos que a responsabilidade pela sustentabilidade do nosso planeta depende de cada um de nós. Assim sendo, convidamos Vossa Senhoria para participar do lançamento desse projeto no próximo dia 28 de 11 de 2011, às 10 horas, em nosso gabinete, sendo um grãozinho de nossa contribuição rumo à sustentabilidade ambiental. Certo de sua colaboração e apoio, agradecemos antecipadamente. Atenciosamente, Antônio Adilson de Moraes, prefeito municipal. A sua excelência, o senhor vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Salesópolis, e demais vereadores.
Processo CM número 403 de 2011. Data inicial 23/11/2011. Interessado: vereadores Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues. Assunto: indicação número 181/11, solicitando ao senhor prefeito municipal reforçar a fiscalização sobre o comércio clandestino de gás de cozinha, notificando seus vendedores. Processo número 389 de 2011. Data inicial 17/11/2011. Interessado: Secretaria Administrativa, Tesouraria. Assunto: balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de outubro de 2011. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Brasília, Distrito Federal, 21 de novembro de 2011. É aqui. 2 Telegram está à disposição dos nobres vereadores. Requerimento. Para prosseguirmos, encontra-se a leitura. Interessado: José Roberto Vieira Moura. Assunto: requerimento para encaminhar denúncia ao plenário na forma do inciso 7 do artigo 40 da Lei Orgânica, para abertura de comissão de investigação a fim de apurar a responsabilidade e comprovação de ter praticado o ato viciado de ilegalidade pela venda de coisa ainda sob júdice, obtendo para si vantagem em prejuízo alheio. Portanto, sabia da existência do embargo e da irregularidade de todo loteamento, ao menos de ato antiético e contra o decoro parlamentar que tenha sido praticado pelo vereador Wanderlon de Oliveira Gomes, ao usar de informações privilegiadas que possuía como vereador e presidente da Câmara para benefício próprio, comercializando o lote que sabia possuir vício intrínseco por ser originário de loteamento irregular, sujeito às restrições impostas pela sentença quanto à impossibilidade de construções e de sua negociação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, José Roberto Vieira de Moura, brasileiro, casado, comerciante, RG 7482 314, CPF 650 965 098 -34, eleitor inscrito nesse município, no sítio Santo Antônio, sítio a Estrada dos Mirandas. Nesse estado, vem a presença de Vossa Excelência e dos demais nobres vereadores dessa Câmara expor e requerer o quanto segue. Uma matéria que foi vinculada pela Rede Mundial de Computadores, Internet, através do blog notprime.blogspot.com, datada da sexta-feira, dia 4 de novembro de 2011, cópia anexa, que dá conta que o vereador, presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, tornou público que o vereador vendeu um lote no Prolop, um loteamento tido e sabido como irregular e sob júdice. É sabido por toda a população salesopolense, inclusive, pois já foi divulgado na imprensa local, que o loteamento Prolop Vila do Povo, localizado na rua São Cristóvão, bairro do Fartura, nesta cidade, instituído pela Prefeitura Municipal em 1995, quando era prefeito o senhor José Francisco Citrângulo, está embargado por decisão judicial. Esse empreendimento de caráter
estritamente social foi implantado em flagrante desobediência aos ditantes das legislações de parcelamento do solo urbano da época, motivo que levou a Secretaria de Estado do Meio Ambiente a embargar administrativamente e o Ministério Público a promover ação civil pública perante o juízo do Fórum Distrital local para proibir a continuidade das vendas, paralisar as construções já iniciadas, coibir novas edificações residenciais e outras obras de infraestrutura, evitando danos ambientais e prejudicando as 136 famílias adquirentes, conforme cópia anexa. Ainda no petitório vestibular, o Ministério Público pleiteou que a população em geral fosse comunicada de que o loteamento era clandestino, para que não ocorressem alimentações subsequentes, o que, por certo, causaria prejuízos a um número maior de pessoas. O juízo do Fórum Distrital concedeu liminar e embargou as obras e, na sentença, acolheu o pedido, condenando o município a indenizar os adquirentes, demolir as construções e recuperar o status quo ante, devolvendo a vegetação nativa que cobria o imóvel originalmente, como consta da cópia que ora se junta. Recursos protelaram a decisão final, mas em 20 de abril de 2004, por aresto do Eclesiástico Tribunal de Justiça Bandeirante, cópia inclusa, a matéria teve o julgamento da sentença da segunda instância, que confirmou a sentença. Em 2004, no período em que a administração do prefeito Sr. Francisco Rodrigues Correia estava sob júdice, sustentada por uma liminar concedida pelo venerando Tribunal de Justiça Paulista em fase de sua cassação por essa Câmara de Vereadores. Não foram interpostos quaisquer recursos, nem mesmo para buscar a legalização que já podia ser possível, em vista da mudança da legislação que permite a compensação ambiental. Devido a essa decídia, cedeu o trânsito em julgado da matéria, tornando irreversível a sentença. Com a nulidade e imutabilidade da decisão, em 2005 o Ministério Público iniciou a fase de execução do julgado, onde o município deveria remover as pessoas e recompor a vegetação, demolindo as construções sob a pena de multa diária de 10 vezes o valor do salário mínimo. Ainda em 2005, quando era prefeito o Sr. Benedito Rafael da Silva, o município foi intimado para cumprir a sentença, retirando as pessoas, demolindo as construções, recompondo a vegetação, sob a pena da pesada multa diária. Porém, ao contrário, o então prefeito, contrariando a decisão, ordenou que lá se construísse uma quadra coberta, que até agora se encontra paralisada por conta da proibição judicial, gerando prejuízo ao município, que deverá devolver os recursos recebidos do Estado. Sabe-se que a multa está em milhares de reais e que há tentativas de legalização por meio do programa do governo estadual Cidade Legal. Entretanto, até hoje os moradores temem ser desalojados a qualquer momento, pois garantia alguma tem. Todos, principalmente os políticos desse município, sabem ou devem saber desses fatos, especialmente o vereador Vanderlon de Oliveira Gomes, que capitaneou várias reuniões, inclusive trazendo para elas o deputado Arnaldo Faria de Sá, para que este intercedesse em favor da tal legalização. O vereador não pode negar que tinha conhecimento dos fatos retrorelatados, até porque foi presidente da Câmara,
nessa condição, tinha acesso a informações privilegiadas sobre a possibilidade da legalização do loteamento. Se a sentença, que havia sido confirmada pelo acórdão, embargou o empreendimento, inclusive para proibir as subsequentes comercializações, e disso tinha conhecimento. Não é ético a um vereador, menos ainda ao presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, comercializar terreno em um loteamento que sabia ser embargado pela Justiça. Como tinha conhecimento privilegiado desse embargo, não agiu imbuído do alto espírito público de defender o interesse da população ao promover debates e reuniões para regularização, mas em exclusivo proveito próprio, buscando lucro fácil, porque se o loteamento fosse regularizado pelo programa governamental, certamente o imóvel que adquiriu aumentaria de valor, servindo à especulação imobiliária, desvirtuando até o próprio propósito do empreendimento, que era não lucrativo. Embasado nos artigos 40, inciso 1 e 39, inciso 2 da Lei Orgânica do Município de Salesópolis, nos fatos aqui relatados e na documentação anexada, vem a presença de Vossa Excelência e dos demais nobres vereadores para requerer o recebimento dessa denúncia e seu encaminhamento ao plenário para, na forma do inciso 7º do mesmo artigo 40, supra-aludido, para que seja procedida a abertura da competente comissão de investigação para apurar a responsabilidade e comprovação de ter praticado o ato viciado de ilegalidade pela venda de coisa ainda sob júdice, obtendo para si vantagem em prejuízo alheio. Portanto, sabia da existência do embargo e da irregularidade de todo o loteamento, ou, ao menos, de ato antiético e contra o decoro parlamentar, que tenha sido praticado pelo nobre vereador ao usar de informações privilegiadas que possuía como vereador e presidente da Câmara, para benefício próprio, comercializando lote que sabia possuir vício intrínseco, por ser originário de loteamento irregular, sujeito a restrições impostas pela sentença, quanto à impossibilidade de construções e de sua negociação. São estes os termos em que pede deferimento: Salesópolis, 24 de novembro de 2011, José Roberto Vieira de Moura. Ninguém se escreveu? Não. Não. Não fará a leitura. Tem que primeiro ser recebida o requerimento. Se for recebido, aí eu leio o requerimento. Não. Para prosseguimento, peço quem quiser se inscrever que se inscreva. Não cabe a leitura do parecer do jurídico nesse processo. De acordo com o regimento interno, não consta em nenhuma fase leitura de nenhum parecer jurídico dessa casa. Sem discussão, eu vou alertar o senhor. Não está em discussão. Cadeira.
Ninguém vai se inscrever? Terminada a leitura, concedo a palavra aos nobres edis inscritos. De acordo com o Livros Cristãos, está com a palavra o nobre vereador Claudinei José de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes. Os munícipes também estão acessando a internet, nos vendo online. Senhor presidente, com relação à matéria lida nesta noite, eu acho que seria de bom agrado ter colocado todas as peças que estão dentro dessa casa. A decisão é de Vossa Excelência, mas quando estamos pautando por uma coisa clara, deveria ser colocada claramente aqui nessa casa. Tendo em vista que se tem um parecer jurídico, é porque foi pedido esse parecer jurídico. O jurídico não apareceu e deu esse parecer, do nada. Alguém encaminhou o documento e alguém pediu esse parecer. Para que então pudesse todos aqueles que estão nos assistindo falar sobre o assunto. Do outro lado, senhor presidente, eu não sei se a atual administração ela revogou, mas existe um decreto, senhor presidente, de 1996, que fala sobre a Vila do Povo, que não foi feito por essa administração, nem pela administração passada. Que esse decreto, senhor presidente, que é o de número 1811, de 29 de fevereiro, como já disse, em 1996, foi criado para poder, então, legalizar um dos grandes problemas, já que temos 94, 95 ou 96 áreas irregulares no município. E também a sentença final com relação ao loteamento popular não saiu. Que se ela já tivesse uma sentença definida, infelizmente, aquelas famílias não estavam. Nós somos cientes disso. Eu já fui presidente dessa casa, Vossa Excelência pelo segundo mandato, outros que passaram por aqui também. Todos lutaram, sim, não só pelo Prolop, mas por outros loteamentos para ser legalizado. Mas por termos 98% de mananciais e 2 de APP, aonde que vamos construir? Então, só falei isso, senhor presidente, porque a situação parece um pouco indelicada da forma que chegou a esta casa. Não chegou pelas mãos de quem é o dono atualmente deste ou de outros terrenos. Chegou por uma outra mão. E nós, e eu, e tem mais 2 vereadores dessa casa que fazem parte da Comissão de Justiça e Redação, tudo que entra nessa casa, nós pedimos um parecer jurídico. Cabe lembrar que a sessão passada,
Quando não estava na pauta, quando vim ver à tarde as matérias que iam para o expediente, eu pedi para interromper a sessão. E um dos motivos foi para saber se o documento que o munícipe tinha entrado nessa casa estava na forma regimental e correta para poder seguir o trâmite aqui dentro. Foi dito que sim. Da mesma maneira que eu falo hoje, com o parecer em mãos, ficaria claro. Buscar um regimento, não sei se seria correto, tendo em vista que nós estamos tratando aqui com pessoas dignas e de respeito. Então, é o que eu peço, senhor presidente. E pergunto ao senhor se o decreto de 1996 já foi revogado. Diante dos fatos, eu só gostaria de ler que cabe a esse presidente, enquanto requerido por um munícipe, da mesma forma que foi tramitado todos os outros processos, colocado em votação, o nosso jurídico dessa casa me dá um parecer, eu vou ler para os senhores. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, referente ao requerimento de cassação, que não é cassação, é abertura da investigação, do vereador Vanderlon. Trata-se de requerimento datado em 24 de 11 de 2011, subscrito por José Roberto Vieira de Moura, brasileiro, comerciante RG 7.482.314, CPF 650.965, 098, tracinho 34. Eleitor inscrito na 12ª Zona Eleitoral, seção 0042, sobre o número do título dele, residente nesse município, no sítio Santo Antônio, sítio a Estrada dos Mirandas, quilômetro 2, bairro do Inhaluz, na Estância Turística de Salesópolis, nesse estado. O requerente apresenta documentos que translado de decisões judiciais sobre a venda de um lote de terreno no loteamento denominado de Prolop, Vila do Povo, localizado na rua São Cristóvão, bairro do Fartura, nesta cidade, instituído pela Prefeitura Municipal em 1995, quando era prefeito o senhor José Francisco Citrango. Loteamento esse, segundo assevera o requerente, está embargado por decisão judicial. Depois de tecer várias considerações sobre a questão, objeto do requerimento, conclui os seguintes termos. Embasado nos artigos 40, inciso 1 e 39, inciso 2, da Lei Orgânica do Município de Salesópolis, nos fatos aqui relatados e na documentação anexada, vem a presença de Vossa Excelência e dos demais nobres vereadores para requerer o recebimento desta denúncia e seu encaminhamento ao plenário na forma do inciso do mesmo artigo 40, supraludido, para que seja procedida a abertura da competente comissão de investigação para apurar a responsabilidade e comprovação de ter praticado o ato viciado de legalidade pela venda de coisa pública ainda sob júdice, obtendo para si vantagem e prejuízo alheio, porquanto sabia da existência de embargo e das irregularidades de todo o loteamento, ou ao menos de ato antiético e contra o decoro parlamentar que tenha sido praticado pelo vereador, nobre vereador, ao usar informações privilegiadas que possuía como vereador e presidente da Câmara para benefício próprio, de loteamento irregular sujeito às restrições impostas pela sentença quanto à impossibilidade de construções e de sua negociação. Junto ao requerente em anexo uma cópia repográfica de sua cédula de identidade e também uma cópia repográfica do seu título de eleitor, com o contrato de compra e venda e mais 35 folhas reprografadas de peças processuais atinentes à questão em foco no requerimento. É apertada a síntese do apresentado para análise dessa assessoria jurídica. Eis o parecer. Os artigos da Lei Orgânica da Estância Turística de Salesópolis, que embasam o requerimento protocolado pelo munícipe José Roberto de Moura, são os seguintes. Artigo 39. Perderá o mandato de vereador
cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Artigo 40. O processo de cassação do mandato de vereador pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito: a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos, citação de testemunhas e a indicação das provas. Sétimo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão ordinária, determinará a sua leitura e consulta à Câmara sobre a sua aceitação. Os artigos citados pelo requerente, artigo 39 e 40, incisos, são os da nova redação da Lei Orgânica do município de Salesópolis, aprovada nessa legislatura. A recente aprovação do novo texto da LONS não possibilitou ainda que fosse feita a perfeita adequação do regimento interno e o Código de Ética e Decoro Parlamentar à nossa lei maior. Tanto que existem conflitos de normas, tal qual ocorre no caso em tela. Se não, vejamos o que consta do Código de Ética e Decoro Parlamentar em vigor. Artigo 13. Oferecida a representação contra o vereador por fato sujeito à pena de perda de mandato ou à pena de perda temporária do exercício do mandato, aplicáveis pelo plenário da Câmara Municipal, será ela inicialmente encaminhada pela mesa à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, ressalvadas as hipóteses do artigo 17, quando o processo tem origem na própria comissão. Vamos repetir esse artigo? Oferecida a representação contra o vereador por fato sujeito à pena de perda do mandato, ou pena de perda temporária do exercício do mandato, aplicáveis pelo plenário da Câmara Municipal, será ela inicialmente encaminhada pela mesa à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, ressalvadas as hipóteses do artigo 17. Recebida a representação, a Comissão de Ética observará os seguintes procedimentos. Primeiro, o presidente da Comissão de Ética, sempre que considerar necessário, designará um membro titular dela para compor a comissão de inquérito, destinada a promover as devidas apurações dos fatos e das responsabilidades. Segundo, constituída ou não a comissão de inquérito referida no inciso anterior, será oferecida cópia da representação ao vereador, que terá o prazo de 5 dias de sessões ordinárias para apresentar defesa escrita e provas. Terceiro, esgotado o prazo sem apresentação de defesa, o presidente da Comissão de Ética nomeará defensor dativo para oferecê-la, reabrindo-lhe igual prazo. Para a solução da dúvida sobre a aplicação das normas, Vossa Excelência dispõe do constante no seguinte artigo do regimento interno desse legislativo. Artigo 249. Os casos omissos ou as dúvidas que eventualmente surjam quando a tramitação a ser dada a qualquer processo serão submetidas na esfera administrativa, por escrito e com sugestões julgadas convenientes. A decisão do presidente da Câmara, que firmará o critério a ser adotado e aplicado em casos análogos. Verifica-se, portanto, que há evidente conflito nas disposições para a tramitação do requerimento que pede a apuração da responsabilidade do vereador Vanderlão de Oliveira Gomes na suposta venda de um lote de terreno em loteamento irregular. Assim, analisando as normas em vigor e atendendo ao princípio da hierarquia das leis, essa assessoria jurídica entende que, no caso do requerimento apresentado pelo cidadão José Roberto Vieira de Moura para a regular tramitação nessa Casa de Leis, deve ser aplicado o disposto na lei maior do município, ou seja, deverá na próxima sessão ordinária de 28 de 11 de 2011 determinar a leitura do requerimento e em seguida consultará o plenário da Câmara sobre a sua aceitação. Em caso negativo, deverá o seu arquivamento, o plenário da Câmara sobre a sua aceitação. Em caso negativo, determinará o seu arquivamento e, em caso de aceitação pelo voto da maioria dos presentes, imediatamente aplicará o disposto do inciso 8º do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, que determina, decidida a aceitação pelo voto
da maioria dos presentes na mesma sessão, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores, sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão o presidente e o relator, comunicando a mesa no prazo máximo de 24 horas. Por hora, o que nos competia analisar, sem mais antecipadamente, Alberto Prado Sanches, assessor jurídico. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o novo vereador, Wanderlon de Oliveira Gomes. Senhores vereadores, senhor presidente, munícipes aqui presentes, os internautas que estão nos acompanhando via internet. Senhor presidente, primeiro eu quero relatar o seguinte. O denunciante, acredito que, na intenção de me caluniar, está muito mal informado. Porque eu vendi o terreno em 2005. E eu fui o presidente em 2008. Então, onde que eu usei do privilégio de presidente da Câmara para beneficiar tal situação? Fiz sim várias reuniões a fim da legalização dos loteamentos, mas isso iniciou em janeiro de 2008, senhor presidente. Então é só para que fique bem claro que eu não usei de benefício nenhum para lucrar, não. Quando adquiri o terreno, eu morava no bairro do Ribeirão do Pote. E o sonho de toda pessoa em ter uma residência, o meu não é diferente de nenhum de vocês. E nas condições em que eu vendi o terreno, quero deixar bem claro aqui, que eu vendi o terreno para uma pessoa idônea, uma pessoa íntegra, trabalhador, e uma pessoa que tem um dos que tem mais posse em Salesópolis. Para quem analisar o documento, vai saber de quem eu estou falando. Então, se está pensando que eu vou me envergar por represária, perseguição política, devido ao meu posicionamento com os últimos acontecimentos envolvendo membro dessa casa, estão enganados. Porque o trabalho continua. Eu só pedi ao presidente da casa para que fizesse a leitura da petição que o meu advogado apresentou, para que depois os senhores vereadores tivessem ciência do que estão aprovando. Para que depois, quando eu tomar as medidas cabíveis e legais, ninguém alegar ignorância. Pois amanhã mesmo estarei reunido com os meus advogados, porque trata de um ato particular. Eu não usei coisa pública para me beneficiar de ninguém. E fazer representação dessa forma, então é bom que todos os vereadores saibam que estarei tomando as providências, para que depois não venham dizer que não fiz as alegações aqui no plenário. E se houve o prejuízo alheio, senhor presidente? Houve para quem eu vendi. E o comprador se diz que ele vai estar o terreno dele. Se alguém que foi penalizado, foi para quem eu vendi. Então cabe a ele essa representação, e não um terceiro. Então fica aqui já as minhas colocações, para que depois todos os vereadores tomem o seu posicionamento, que se de fato tiver que apurar, tem que ser apurado. Mas é bom que saiba do que foi tratado nessa questão. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu queria deixar bem claro para o nosso vereador, que no momento nós temos que dar seguimento da mesma forma que o regimento ordena. Eu acho que nós teremos uma situação dentro dessa casa nos mesmos modos que todos os processos entraram. Então não é nenhum nem outro. Certo? Só gostaria de deixar bem claro que não existe, foi lido novamente aqui o despacho do nosso assessor jurídico. Eu acho que nas devidas ocasiões poderão seus advogados estarem se manifestando, se forem assim precisados. Certo? Deu mais inscrição. Acho que não tem mais inscrição. Recebido o requerimento do cidadão José Roberto Vieira de Moura, de acordo com as previsões contidas nos artigos 40, 69 e respectivos incisos da NONS, o mesmo deve ser lido e consultados os membros da Câmara sobre a sua aceitação. Portanto, uma vez já lido o requerimento supra-escrito pelo senhor José Roberto, os vereadores favoráveis à aceitação da denúncia apresentada deverão dizer sim, e os contrários dirão não, à medida que forem chamados. Consulto, então, vossas referências sobre o requerimento para abertura de comissão de investigação para apurar o senhor vereador Vanderlon de Oliveira Gomes, nos termos da denúncia já lida. Vereador Aguinaldo Bueno. Não. Vereador Angelino Rodrigues. Vereador Claudinei José de Oliveira. Não. Vereador Paulo Aroca Sobreira. Não. Vereador Pedro da Fonseca. Não. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Não. A denúncia do senhor José Roberto Vieira de Moura foi rejeitada por 6 votos a 0. Rejeitada a denúncia em questão será arquivada na forma da lei. 7 votos? 7 votos a 0. Rejeitada a denúncia então em questão por 7 votos, será arquivada na forma da lei. Então, 6 votos, é o que eu falei. 6 votos. Não havendo mais oradores inscritos, antes de passarmos à ordem do dia, concedo a palavra à senhora Sueli Barreto Roland, que, nos termos legais e regimentais, procedeu sua inscrição para fazer uso da tribuna livre. Com a palavra, a senhora Sueli, por 10 minutos. Boa noite, prezados senhores e senhoras aqui presentes e que me acompanham pela internet.
nome da decência, dou início ao meu discurso. O povo perdeu a capacidade de se indignar? Bem, esse trecho foi extraído da ata da 30ª sessão ordinária do dia 24 de outubro de 2011. São palavras originais da vereadora Deise Aparecida Correia Duque, sem nenhuma alteração. Abre aspas. Quantos funcionários não usaram? Quantos carros não saem? Não é só para fazer o transporte de levar um doente ou para fazer isso. Faz muita coisa aqui no município. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Eu sabia que ia vir transtorno, mas eu não tenho medo. Eu não tenho vergonha. Porque eu não fiz nada de errado. Tem coisas muito piores acontecendo, que vai ser levantado também. Sobre o transporte também, que ninguém vê, sabe, tampa os olhos, entendeu? Então, a gente tem que ver também, e se começarem, como foi falado, que se vai começar a jogar pedra, se vai começar a ver o que está acontecendo, eu também vou começar a ver o que está acontecendo. Fecha aspas. Agora eu vou falar um pouco sobre indignação. Na escalada de cifras bilionárias que aparecem a cada semana em notícias sobre desvios de dinheiro público, algo se perdeu entre os cidadãos que trabalham, estudam e pagam impostos escorchantes. A indignação. A falta dela é consequência da impunidade que, se não é nova na história brasileira, vem se ampliando espantosamente nesses últimos tempos. Os brasileiros mostram-se entorpecidos com as denúncias de corrupção, porque o braço da lei não desce com o peso equivalente ao dano sobre as quadrilhas partidárias que infestam os escalões dos governos municipais, estaduais e federal. É preciso, no entanto, que a indignação ressurja e se traduza em manifestações enfáticas por parte da sociedade. Só a mobilização forte e permanente obrigará a justiça e os políticos a tomar medidas rápidas para limpar a administração pública dos ladrões, colocá-los na cadeia. Cadeia sim, e fazê-los devolver as quantias roubadas do erário. O momento atual do Brasil exige um ataque drástico à corrupção generalizada. Não falta capacidade de inovação no mundo oficial brasileiro quando o objetivo é desviar dinheiro público. Em matéria de engenharia e em volume, não errará quem disser que vivemos o período mais prometedor para os corruptos no país, onde passamos os olhos a irregularidades. É uma vergonha para nós, salesopolenses, que um cidadão comum, não eleito pelo povo para representá-lo, tenha que vir a esta tribuna para cobrar lisura dos legítimos representantes. Era de se esperar que isso fosse padrão no comportamento parlamentar, e não que se precisasse de pressão popular para agir em favor do interesse coletivo. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.
sua liberdade de expressão. E a educação que o nosso povo, alguns têm. Não havendo mais oradores inscritos, então passaremos à ordem do dia. Segundo a pauta publicada, solicito então a senhora segundo secretário, que proceda à leitura dos pareceres referentes aos projetos de leis números 23 e 24, /2011. Comissão de Justiça e Redação. Parecer CJR número 26/11. Assunto: projeto de lei número 23/11 dispõe sobre autorização para a Prefeitura Municipal receber recursos para obras de drenagem e infraestrutura na rua Antônio Marfil Sanches e da outras providências. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Aguinaldo Bueno. Senhor Presidente, analisando o projeto de lei supramencionada, constatamos que o mesmo não fere os dispositivos de ordem legal e constitucional, razão pela qual recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, vereador José Citrângulo, em 24 de novembro de 2011. Vereador Aguinaldo Bueno, relator. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer supra, em 24 de novembro de 2011. Vereador Aguinaldo Bueno, presidente. Vereador Claudinei José de Oliveira, secretário. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá, membro. Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde. Parecer COSPES número 09/2011. Assunto: projeto de lei número 23/11. Dispõe sobre autorização para a Prefeitura Municipal receber recursos para obras de drenagem e infraestrutura na rua Marfil Sanches e da outras providências. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Paulo Arouca Sobreira. Senhor Presidente, este projeto é oportuno porque tem como objetivo a realização de obras importantes que vêm de encontro aos anseios de nossa população. Portanto, recomendamos sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, em 24 de novembro de 2011. Vereador Paulo Arouca Sobreira, relator. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde aprova e recomenda o parecer supra em 24 de novembro de 2011. Vereador Claudinei José de Oliveira, presidente. Vereador Paulo Arouca Sobreira, secretário. Vereador Pedro da Fonseca, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer CFO número 39/11. Assunto: projeto de lei número 23/11. Dispõe sobre autorização para a Prefeitura Municipal receber recursos para a obra de drenagem e infraestrutura na rua Antônio Marfil Sanches e da outras providências. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Paulo Arouca Sobreira. Senhor Presidente, analisando o projeto de lei em pauta, constatamos
que o mesmo não prevê impacto orçamentário financeiro. Sendo assim, recomendamos sua aprovação. Eis o parecer. Sala das Comissões, em 24 de novembro de 2011. Vereador Paulo Arouca Sobreira, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer supra em 24 de novembro de 2011. Vereador Paulo Arouca Sobreira, presidente. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque, secretário. Vereador Vanderlon Oliveira Gomes, membro. Comissão de Justiça e Redação. Parecer CJR número 27/2011. Assunto: Projeto de Lei número 24/11 dispõe sobre autorização para a Prefeitura Municipal receber recursos para obras de drenagem e infraestrutura na Rua da Lapa e da outras providências. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Aguinaldo Bueno. Senhor presidente, analisando o referido projeto de lei, constatamos que o mesmo atende os dispositivos de ordem legal e constitucional, razão pela qual recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer. Sala das Comissões, vereador José Citrângulo, em 24 de novembro de 2011. Vereador Aguinaldo Bueno, relator. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer supra em 24 de novembro de 2011. Vereador Aguinaldo Bueno, presidente. Vereador Claudinei José de Oliveira, secretário. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá, membro. Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde. Parecer Cospes número 10/11. Assunto: Projeto de Lei número 24/11 dispõe sobre autorização para a Prefeitura Municipal receber recursos para obras de drenagem e infraestrutura na Rua da Lapa e da outras providências. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Claudinei José de Oliveira. Senhor presidente, referido projeto visa a realização de obras para implantação de infraestrutura na Rua da Lapa, o que há muito é esperado pelos moradores locais. Sendo assim, não havendo qualquer impedimento legal, somos favoráveis à sua aprovação. Eis o parecer. Sala das Comissões, em 24 de novembro de 2011. Vereador Claudinei José de Oliveira, relator. A Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde aprova e recomenda o parecer supra, em 24 de novembro de 2011. Vereador Claudinei José de Oliveira, presidente. Vereador Paulo Arouca Sobreira, secretário. Vereador Pedro da Fonseca, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer CFO número 40/11. Assunto: Projeto de Lei número 24/11. Dispõe sobre autorização para a Prefeitura Municipal receber recursos para obras de drenagem e infraestrutura na Rua da Lapa e da outras providências. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Paulo Arouca Sobreira. Senhor presidente, analisando o projeto de lei em pauta, constatamos que o mesmo não prevê impacto orçamentário financeiro. Sendo assim, recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer. Sala das Comissões, em 24 de novembro de 2011. Vereador Paulo Arouca Sobreira, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer supra, em 24 de novembro de 2011.
Vereador Paulo Arouca Sobreira, presidente. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque, secretária. Vereador Vanderlon Oliveira Gomes, membro. Terminada a leitura dos pareceres, coloco em única discussão projeto de lei número 023/2011, que dispõe sobre a autorização para a Prefeitura Municipal receber recursos para obras de drenagem e infraestrutura na rua Antônio Marfil Sanches e dar outras providências, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão. Com a palavra o vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Excelentíssimo senhor presidente, aos vereadores, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, na semana passada, inclusive, quando foi lido que votaríamos esse projeto nesta data, subi nessa tribuna e também fiz um manifesto na qual esse recurso era de autoria do deputado Campos Machado. Então, senhor presidente, como junto à comissão, analisando essa semana, esse recurso é de um fundo perdido, que também será colocado na rua Antônio Marfil Sanches, e não de autoria de emenda do deputado Campos Machado. Isso me deixa muito contente, porque com esse recurso que o Executivo está conseguindo do fundo perdido, e com a emenda, acredito que a obra será eficaz, será uma obra que venha atender a comunidade, pois o recurso conseguido no valor de 150 mil, que ainda não veio para que o prefeito pudesse fazer as tratativas aí do convênio, e esse fundo vem já para beneficiar aquela população. Então eu espero aí que seja uma obra aí que venha atender os anseios daquela comunidade, tendo em vista que depois, chegando nesse outro 150 mil, dará para dar continuidade e fazer o que aquela população tanto reclama por melhorias nessa rua. No momento é que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Palavra o vereador Paulo Arouca Sobreira. Senhor presidente, munícipes presentes, colegas vereadores, acerca da drenagem estabelecida para a Rua da Lapa, cabe informar a população. Vereador, o projeto é sobre a... O senhor vai falar sobre... Eu só estou abrindo o logo. Aqui a votação do outro projeto é logo em seguida. Tá. Então, cabe informar que esse dinheiro, ele vem realmente uma excelente hora, haja visto a dificuldade e a continuidade dos problemas que são acarretados, inclusive, pelo enorme volume de água que percorre toda a extensão da torre e vem e adentra a Rua da Lapa. Então, senhor presidente, é uma grande ajuda para o município e estarei aí votando. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais se manifestando, submeto à votação pelo processo simbólico, projeto de lei número 23/2011. Os vereadores favoráveis à sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. Projeto de lei número 23/2011 está aprovado por 7 votos. Coloco agora em única discussão o projeto de lei número 24/2011, que dispõe sobre autorização para a Prefeitura Municipal receber recursos para obras de drenagem e infraestrutura da Rua da Lapa e dar outras providências, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão. A palavra ao vereador Vanderlon. Excelentíssimo senhor presidente, nós vereadores, munícipes que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, esse recurso também, como já foi dito no caso da rua Antônio Marfil Sanches, a Rua da Lapa é uma rua que sempre trouxe transtornos
para a nossa municipalidade. Sempre trouxe transtornos, tanto para a prefeitura, principalmente para quem mora naquele local. Embora também já foi anunciado aqui, através do vereador Paulo, que conseguiu, junto ao deputado Gondim, um recurso para fazer obra de infraestrutura naquela rua, com esse recurso, senhor presidente, é aquilo que a gente espera, que as obras venham aí a contento, que sejam umas obras bem feitas, para que não venha trazer em breve problemas para a nossa comunidade. Pois é um dinheiro do fundo perdido, não é dinheiro de emenda, mas depois, como também já, junto à comissão, discutindo esses assuntos, é benéfico porque o município vai, além da emenda do deputado, também estará recebendo recurso da Secretaria de Planejamento através do fundo perdido para beneficiar a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. A palavra ao vereador Claudinei José de Oliveira. Senhor presidente, nós vereadores, munícipes, presidente, imprensa. Senhor presidente, então são 3 recursos que a Rua da Lapa vem a obter. Fundo perdido, deputado Gondim e deputado Valdemar, que já tem um documento em minhas mãos, onde foi citado que iria ser pavimentado 7 ruas no distrito e a Rua da Lapa com o recurso que eu tinha pleiteado. Então vai ser uma sólida uma obra. Temos que depois requerer que tanto vai ser feito de drenagem e infraestrutura, para saber, de fato, quantos mil vão ser gastos naquela localidade. Porque o recurso que eu tinha pleiteado era até para atender uma das ruas do bairro de Fartura, se não me engano, Sebastião Soares Leite. E a administração falou que lá não podia ser atendida por outro documento, tendo em vista que não tinha ainda a obra de drenagem. Então vamos usar parte do recurso que eu consegui, que o vereador Paulo conseguiu, mais o fundo perdido nessa Rua da Lapa. Só para deixar registrado esses itens, que lá atrás também, em sessões desculpa, eu também já tinha citado isso em vista do documento que aqui estava, que estava em minhas mãos. Então nós vamos ter que ver quanto de fato vai se gastar, porque são 3 recursos numa rua. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito bem, continua a discussão. A palavra ao vereador Paulo Aroca. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes, o custo talvez ainda seja definido por uma questão de um processo licitatório, então nós vamos ter que aguardá-lo. Agora, o que realmente interessa é que tanto eu quanto o vereador Ney, e a gente teve um empenho nessa casa de correr atrás realmente de uma emenda para favorecer um problema que já vinha ocorrendo há muitos anos. É sabido por grande parte da população que a localidade lá ela vai depender também de uma escada hidráulica para finalizar com todo o escoamento de água que vem. Então, a drenagem tem um custo obrigatório, como foi feito na Rua da Igreja do Fartura, que houve também a solicitação de uma drenagem bem feita. Senão depois não tem, o asfalto aflora, estoura, e tem que ser uma obra bem feita, e nós vamos estar aqui acompanhando, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, continua a discussão. Ninguém mais se manifestando, submeto à votação pelo processo simbólico do projeto de lei número 24/2011. Os vereadores favoráveis à sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários se levantem. Está em votação. O projeto de lei número 24/2011 está aprovado por 7 votos. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente ordem do dia, passaremos então para a explicação pessoal. De acordo com o livro dos cristãos, está com a palavra o novo vereador Claudinei José de Oliveira. Palavra ao novo vereador Claudinei.
Bom, senhor presidente, explicação pessoal, queria tratar de 3 assuntos. Primeiro, pedir que Vossa Excelência cobre novamente o Executivo sobre o atraso do ticket dos funcionários. O ticket do mês de outubro, os funcionários nossos não receberam ainda. É pouco para muitos, mas acredito que a grande maioria dos funcionários necessitam e precisam muito desse benefício que é deles e, mais uma vez, está atrasando aí. Então, peço aí o empenho de Vossa Excelência para que possa aí fazer esse atrativo junto ao senhor prefeito para que essa solução do ticket não precisamos aí mais tarde estar tomando outras medidas mais drásticas. Com relação, senhor presidente, que eu citei a semana passada, as apostilas de quase 600 mil que vem aí o Executivo gastar, eu vou estar, fora os documentos que já apresentei na sessão passada, mas vou estar procurando a secretária e alguns diretores para estar também analisando e vendo qual é a prioridade, na verdade, de fazer esse tipo de aquisição, já considerando as situações que coloquei na sessão passada. Bem como se isso não deveria ser tratado também junto com essa casa. Tendo em vista que não vai poder ser uma postura que, de repente, uma outra administração, se aí vier, venha aceitar manter essa norma de educação. Então é melhor que nós tomamos aí o conhecimento adequado desse assunto para que não ocorra situações que já ocorreram em municípios vizinhos. E também, senhor presidente, vou estar procurando na quarta-feira o responsável pela ITEC, o curso que está sendo profissionalizante de administração, que está hoje no Olga, para ter aí umas situações que chegou aos meus ouvidos que vão perder essa ITEC no município e ela vai para a cidade vizinha. E isso não pode. Nós estamos aí direto falando da questão de juventude, essa situação que encontra no município. Quando tem uma situação criada boa, nós temos que lutar para continuar com isso aqui dentro do município. Nós já estamos perdendo muitas coisas no município, mas não podemos perder a sustentação, que é a educação. Foi difícil conseguir, acredito, que a casa apoiou nessa situação, e de repente perder por uma falta de apoio, de incentivo, fica muito complicado. A cidade vizinha estão brigando por posto no INSS, estão correndo atrás de inúmeras situações. E nós não podemos ficar atrás, porque isso também leva o recurso do comércio lá para fora. O comércio vai ficando numa condição quase falida, Vossa Excelência, comerciante, sabe do que estou falando, se nós não pleitearmos e buscarmos, igual para igual, as mesmas situações aqui. Hoje, para fazer um exame de carta, de motorista, nós estamos fazendo na cidade vizinha. Então nós temos que brigar para trazer esse benefício à nossa população. Não é fácil? Não é. Nós temos que iniciar essa luta. Em vários setores assim, não podemos perder mais nada. Nós temos que manter o que temos na pior das hipóteses. E pleitear, sim, com a força que nós temos, com a força do Executivo, mais benefícios para a cidade. E isso é uma luta que eu estou encampando. Sei que Vossa Excelência aqui dentro, os novos colegas também vão encampar, que nós não podemos perder. Vamos começar com essa ITEC, não vamos deixar perder essa sala do município. O que eu tinha falado, senhor presidente? Muito bem, só para encaminhamento, gostaria só de dar ciência a todos os nobres pares. Na sexta-feira passada, nós tivemos aí um convite do prefeito Bertaioli, Mogi das Cruzes, no Senforp, uma reunião com o secretário Edson Aparecido. Ele fez uma visita na nossa região do Alto Tietê, fazendo um trabalho sobre a reorganização da região metropolitana. É um fato novo que já está sendo discutido em todos os municípios da região metropolitana, e na sub-região, que é a nossa sub-região do Alto Tietê, existe a possibilidade e vai acontecer a criação de um Conselho Regional do Alto Tietê, onde todos os 11 municípios terão participação. Naquela tarde ficou decidido, através de documentos que foram preenchidos por todos os participantes. Nós sentimos assim, até deixei registrado lá, que nós tivemos bastante a presença do município de Mogi das Cruzes, que residia ali essa reunião.
mas a gente sentiu falta de vários municípios do Alto Tietê. Até por isso eu cobrei que deveria ter uma próxima reunião para que a gente pudesse, sim, os 11 municípios decidir e formar esse conselho o mais rápido possível, porque desses conselhos sairão as câmaras técnicas que discutirão e levarão até o governo do Estado de São Paulo todos os problemas regionais, os quais Salesópolis, Biritiba, Mogi e todas as cidades que participam aqui do Alto Tietê, às vezes têm em comum. Então serão criadas câmaras técnicas especiais e a gente viu um grande entusiasmo das pessoas que lá se encontravam para que se formasse o mais rápido possível esse conselho, de uma forma mais prática, para estar levando os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Só que fica cada município correndo atrás do seu prejuízo. E de uma certa forma, os municípios aí que têm uma acessibilidade aos deputados, acabam uns tendo um retorno, vamos dizer assim, e outros acabam ficando sem esse devido retorno, que é o nosso caso, né? Às vezes uma população de 17, 18 mil habitantes acaba não tendo um certo prestígio junto ao Estado pela nossa quantidade de, vamos dizer assim, de votos. Eu acho que nós temos que ser iguais a todos, só muda o tamanho, né, e a quantidade de pessoas que moram no nosso município, mas os problemas são todos comuns, né, incomuns aos municípios. Então, só para nortear os nobres pares, que essa reunião foi muito boa, vai ter um representante, com certeza, do Legislativo Salesópolense nesse conselho. Não sei ainda a forma que vai ser composto, eles vão decidir ainda a composição, sociedade civil, prefeitura, legislativo, talvez quantidade de vagas que serão disponibilizadas para cada município representante. Mas é só para nortear vocês que a reunião foi muito boa e eu espero agora, através dessa solicitação, que o mais rápido possível a gente prossiga nessa formatação desse Conselho Regional. De acordo com a inscrição, está com a palavra o novo vereador Paulo Aruca. Desculpa, Vanderlon de Oliveira Gomes. A palavra, vereador Vanderlon. Senhor presidente, nós vereadores, munícipes. Senhor presidente, hoje eu recebi aqui uma notícia de que ontem ocorreu no município de Biritiba Mirim o Mini Jóis, o Encontro Regional de Modalidades. E a equipe que sempre vem representando o município na nossa região, inclusive até no litoral, a equipe Papa Léguas, participaram, senhor presidente, de todas as modalidades, pois Salesópolis, devido não ter mandado representante para algumas modalidades, eles representaram em todas, se fizeram revezamento, e todos nós sabemos que o principal que eles vêm desenvolvendo é a corrida de rua, o atletismo, mas eles participaram dos 6 km, do salto em distância, os 100 metros rasos, e o revezamento de 4%, senhor presidente, deixando Salesópolis em terceiro lugar nessa competição. Então, estamos aqui, inclusive, para parabenizá-los pelo desempenho, porque mesmo com as dificuldades enfrentadas, mantendo aí o respaldo necessário da atual administração, eles vêm fazendo um trabalho, mesmo que paralelo, mesmo que solitário, mas vem aí, levando o nome do município de Salesópolis, levando o nome da nossa cidade e representando muito bem, fazendo aí, de fato, orgulho para que nós, salesópolenses, sabemos que temos pessoas aí na luta em levar o nome do nosso município e ser bem representado. Senhor presidente, dia 24 eu já solicitei Vossa Excelência, naquela condição o presidente era o vereador Paulo, e posteriormente, na sessão seguinte,
solicitei Vossa Excelência a fim de marcar uma reunião com a comissão que está cuidando do plano de carreira dos servidores municipais. Já se passou um mês após esse pedido e até a presente data ainda não chegou ao meu conhecimento nenhum agendamento, então mais uma vez solicito a Vossa Excelência esse agendamento e, se possível, comunicar a todos os vereadores para que juntos possamos ver qual é a melhor saída de tentar resolver esse tão sonhado plano para os nossos servidores municipais. Nós sabemos as dificuldades que eles vêm enfrentando, do problema salarial, problema na cesta, como já foi dito aqui também pelo vereador Claudinei, problema no Vale Transporte, e nós temos que estar aqui e representá-los com muita vontade mesmo, porque nós sabemos a dificuldade que esses funcionários vêm enfrentando aí na administração. Um outro assunto também, senhor presidente, eu recebi 3 munícipes pedindo o meu empenho junto a Bandeirantes Energia, pois a dificuldade é conseguir uma autorização para ligar uma energia. Aí depois que se consegue essa autorização, aí é um Deus nos acuda para a Bandeirante vir fazer a ligação. Eu estou com uma munícipe, senhor presidente, que ela está exatamente há 1 ano e 1 mês esperando para que a Bandeirante venha fazer a ligação dela. Então, eu também vou solicitar, se eles não puderem vir aqui, para que uma comissão de vereadores ou que, se eles puderem vir a essa casa, para que nós possamos estar tratando com eles quais são as dificuldades, por que tratar a nossa população dessa forma. Quanta dificuldade nós já passamos no nosso município e ainda temos que enfrentar mais algumas desse tipo, devido a essas grandes empresas vir tratando nossa população com descaso. Então, mais uma vez, peço a Vossa Excelência aí para que, junto aos diretores da EDP Bandeirante, marque uma reunião para que possamos, de uma vez por todas, tentar resolver essa situação. Pois, senhor presidente, aproveitar que estou falando de Bandeirante, já apresentei uma indicação, já apresentei um requerimento, onde na estrada entre o bairro da Pedra Rajada e o bairro do Pico Agudo, a fiação da Bandeirante está a 2,5 metros, 3 metros de altura. Os nossos munícipes daquela localidade, além da preocupação com as suas crianças de encostar um fio, uma madeira e tomar um choque, eles estão evitando passar com o caminhão pesado ou com o caminhão carregado de madeira e ocorrer um fato pior. Então, são essas tratativas que nós temos que estar levando a Bandeirante e porque da dificuldade esse descaso que vem tratando aqui em Salesópolis. Agora, senhor presidente, eu vou relatar um caso que ocorreu essa semana, pois esse caso eu não ia tratar nessa situação, mas vou estar trazendo aqui para que, quando a gente liga na Santa Casa, nós não ligamos porque um munícipe ou outro está fazendo graça. Quando ligamos, é porque a coisa é séria. Pois esse final de semana, senhor presidente, no sábado à noite, uma munícipe foi até a Santa Casa, reclamando de fortes dores, ficou em observação por um determinado tempo. Aí o médico deu alta, mesmo ela reclamando de dores, foi dado alta. Ela mora no bairro dos Pintos, foi embora. Passou a noite sentindo dores, veio para a Santa Casa novamente no domingo. Tá bom. Domingo não, sábado. Ela foi na sexta, passou na Santa Casa na sexta. No sábado, ela solicitou, veio de novo à Santa Casa, ficou internada. E cedo, quando foi por volta das 15 horas, os familiares me ligaram que o médico havia dado alta para ela e ela estava com sangramento e sentindo fortes dores. Aí eu falei, eu vou ligar à Santa Casa e vou ver o que eu posso fazer. Fiz o contato na Santa Casa, conversei com a enfermeira, ela me passou, na ocasião, uma enfermeira que se identificou por nome de Renata, e quando eu falei com ela,
da situação. Ela falou que não poderia fazer nada, que é uma decisão médica e caberia a ele. E eu pedi para ela, para que quando eu estava em Mogi das Cruzes, se ela não poderia conversar com o médico, essa mulher retornasse para que ele pudesse ver. Ela falou, olha, eu não posso fazer porque é uma pré-época, aí é um caso médico. Aí, muito bem, falei, bom, eu estou em Mogi, quando eu chegar eu vou até Santa Casa, vou conversar com o médico, ou tomar outra providência, encaminhar ela para outro setor, para outro hospital, porque deixar uma pessoa numa situação dessa não podemos. Muito bem, daí a enfermeira responde para mim, por que é que todo mundo só liga para o senhor, vereador? Só o senhor que faz reclamação na Santa Casa? Horas, meu Deus, se as pessoas me procuram, eu vou reclamar onde? Eu vou pedir para quem? Não é lá que é o setor que tem que fazer as consultas, os agendamentos? Embora tem gente que possa até rir da situação. Pode rir mesmo. Porque nós somos parentes que estão passando por uma situação dessa. Eu quero ver quando for um parente. Aí a conversa é diferente. Já eu não, eu trabalho da mesma forma que entrei em 2005, eu continuo o meu trabalho no mesmo segmento, seja ele quem for. Me procurou, eu vou fazer o levantamento e vou dar encaminhamento. Enfim, senhor presidente, para concluir, a pessoa retornou à Santa Casa porque não suportava a dor, foi internada, teve que fazer a cesárea, a criança nasceu ontem. E essa pessoa ia voltar para o Vale do Espírito novamente. Então, só para esclarecer que quando a gente liga, eu não estou ligando para fazer barulho, para fazer oba-oba, não. Estou ligando porque a pessoa que me procura é porque deve estar passando por alguma dificuldade. Ninguém gosta de ficar pedindo nada para ninguém. As pessoas só procuram, mas vivem as consequências. Então, fica aí, senhor presidente, registrado, para que depois as pessoas não acharem que a gente fica aí ligando só para fazer média política. Muito pelo contrário, estou ligando porque as pessoas me procuram e é a minha obrigação, é a minha função. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. De acordo com a inscrição, está com a palavra o vereador Paulo Aruca. Para o vereador Paulo. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes. Diante dos fatos apresentados ao longo dessas sessões, cabe aqui estar elucidando algumas questões que são pertinentes a todos os vereadores que compõem essa Casa de Leis. Desde o fato ocorrido do pronunciamento da vereadora, ao seu afastamento, a solicitação pelo presidente da Comissão de Ética, o vereador Vanderlon, e, posteriormente, a indicação para que houvesse essa substituição pelo vereador Paulo, que sou eu, isso não acontece à toa. Isso tem uma tramitação. Todos os vereadores aqui presentes, eles votam e aprovam essa indicação. Então, eu fui nomeado corregedor dentro dessa casa. Então, especificamente, cabe aqui dizer que, após a aprovação da ata, que foi na semana seguinte, foram encaminhados os documentos à Comissão de Ética. Sentamos, eu, o vereador Vanderlon, o vereador Angelino, e aí, juntamente com o jurídico, porque o que norteia todas as informações dos vereadores que compõem a casa são leis, e elas têm que ter um segmento a ser cumprido. Existem prazos legais. Da mesma forma, quando um cidadão comete um crime lá fora ou atropela alguém, ele tem o amplo direito de defesa. Então, mediante aos prazos estabelecidos pelo regimento interno, está sendo feita toda a investigação no caso da vereadora. Seguindo a isso, foi feita a notificação da vereadora para que ela apresente a sua defesa no prazo legal estabelecido. Também consta com o parecer jurídico dessa casa. Porque aqui nenhum vereador tem formação jurídica, não é advogado. Como também não é contábil. Não é um assessor contábil para dar parecer financeiro quando vai mexer no orçamento do município. Se vem uma obra a ser feita,
então tem um impacto financeiro, ela tem que ser mandada da prefeitura com impacto financeiro. E chega nessa casa, as comissões que são compostas, na maioria das vezes, por 3 vereadores, tem que se reunir e, juntamente com um parecer jurídico ou um parecer contábil, possam dar, aí sim, a sua definição, o seu apoio ou a sua negatividade para o que vai ser aprovado. Em todos os casos, a Constituição Federal, ela prevê o amplo direito de defesa a qualquer cidadão. Nós seguimos a lei e o que determina a lei, não por pressões ou movimentos políticos que se utilizam dessas pessoas que, atreladas a movimentos, vêm a essa casa querer uma solução imediata, sendo que ela não pode ser cumprida. Ela tem os prazos legais a ser cumpridos. Se houvesse isso, e se pudesse, e se tivesse estabelecido na lei, seria no mesmo dia, mas não está. E essa lei não foi nenhum vereador que fez. Então cabe à população, sim, e aos espectadores da internet, ter o entendimento necessário para ver que não há morosidade e não há má vontade. Há sim o cumprimento legal do que é pedido pela lei. O senhor não pode se manifestar, o senhor não pode... Sem manifestação, por gentileza. Agora, Faz favor. Tem uma manifestação no plenário, por gentileza. Eu já falei no início da sessão. Por gentileza. O senhor está descumprindo o regimento. Novamente. isso. Cabe um entendimento legal para que as coisas decorram da melhor maneira possível. A consulta jurídica é feita para amparar a legalidade de todas as situações. Cabe aqui também eu estar acrescentando que, segundo o artigo 7 do Código de Ética e Decoro Parlamentar dessa Casa, existem 5 espécies de medidas disciplinares para punir o vereador que comete qualquer infração, desde a sua advertência pessoal, advertência em plenário, censura, perca temporária do exercício do mandato e perda do mandato, que é cassação. Cada fato terá, dependendo de sua gravidade, um castigo. O artigo 40 da Lei Orgânica estabelece o procedimento apenas para processo de cassação no inciso 15 desse mesmo artigo. Consta que, se houver apuração e a Câmara optar pelo arquivamento, será encerrado automaticamente o processo. Daí, nenhuma punição será aplicada ao vereador. Caso se apure e verifique a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, existe exatamente para isso, para apurar os fatos envolvendo os vereadores, e se uma denúncia de particular é rejeitada, não quer dizer que o fato não será apurado. Vai caber sim à Comissão de Ética propor a pena a ser aplicada ao vereador. Não quer dizer que nenhuma denúncia particular é rejeitada e que nenhum vereador ficará sem a punição. Por isso, votar já de início pela abertura de um processo de cassação pode ser uma forma de não punir ninguém, se a Câmara vier a arquivar. O parecer da comissão de investigação, mas, do contrário, se a Câmara rejeitar a denúncia, deve a Comissão de Ética, que é própria para isso, apurar o fato e daí sim garantir a punição. Então é por isso que eu tive aqui a votação de todos os pares que estão aqui, de todos os vereadores, para ser nomeado corregedor. Não tenho que ficar postulando em blog, em jornal, nenhum esclarecimento, porque uma investigação, ela corre através dos fatos, com diligência, tendo entendimento e recolhendo os fatos, desde a ata que a vereadora pronunciou. Aguardei a sua efetivação, que ela só é efetivada na sessão seguinte. Então, tanto o vereador Vandelão quanto o vereador Angelino e eu somos os membros da Comissão de Ética. Então, as questões que são difundidas, são divulgadas, elas têm caráter oficial.
Basta dizer agora, no momento que eu estou falando, o rapaz lá fora está com o megafone, falando sem entendimento o que é legal. Isso é legalidade. Existe prazo para se cumprir. Senão, nós vamos, enquanto vereadores, estar descumprindo com a lei e de fatos passados acontecer de inocentar um vereador e não caçá-lo por ser um cidadão, um não cumpridor da lei. E abrindo assim uma brecha para que a punição não seja dada. Então, senhores, munícipes, vereadores, a população, todos os casos perante a lei, ela tem que ter apuração. Da mesma forma que está sendo feita uma sindicância na prefeitura, no Ministério Público também, e aqui também. Agora, nós dependemos de prazo. Há gente entre vocês, como há com ações trabalhistas, que para receber uma indenização, que está há 20 anos na justiça. Existem prazos para todas as questões, sejam elas civis, criminais, e eu estou cumprindo, juntamente com a minha comissão, os prazos. Eu não posso interferir no prazo, eu tenho que deixar cumprir, juntamente com a comissão, emitir um parecer para que ele possa ser passado para a próxima comissão, que é a Comissão de Assuntos Jurídicos, e ela vai avaliar. Então, na realidade, o que falta é esclarecimento. Vamos ter um entendimento para que a conduta seja correta e que seja realmente definidos as punições e apurados os fatos. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Eu só gostaria que ficasse registrado novamente aqui, pela terceira vez consecutiva, né, dentro dessa casa, né, a manifestação do citado casal. Isso não é a forma legal de manifestação. Ela pediu a nossa tribuna, veio e usou, é o regimento que dita como é que tem que ser usado. Agora, a pessoa já vem munida de megafone, você entendeu? Achando que isso aqui é a casa da baderna. Está tudo sendo gravado da maneira que tem que ser estabelecido. Então, deixei bem claro, ela sabe, ela conhece o nosso regimento interno, sabe dos procedimentos que tem que fazer, porque ela está bem instruída para poder vir falar na nossa tribuna. Então, nós não vamos tirar o direito de ninguém usar a tribuna livre dentro dessa casa e nem vamos coibir. Por falta de segurança, vocês perceberam que na semana passada, mal os vereadores conseguiram sair dessa casa. Impulsionados por esse tipo de manifestação. Que ninguém tira o direito de vir dentro dessa casa e de usar essa tribuna. Agora, impressionante são, né, as pessoas que diante dos fatos não querem enxergar, né, clara situação política que existe por trás de tudo isso. Não existe blindagem. Os vereadores mal conseguiram sair daqui. Por quê? Porque as pessoas, os repórteres queriam uma notícia diante da manifestação impulsiva dessas pessoas incitando a população. Por que o repórter não voltou no dia seguinte aqui fazer uma entrevista com os vereadores dessa casa? Em nenhum momento, nenhum repórter procurou os vereadores dessa casa no dia seguinte para fazer qualquer esclarecimento. Então, é engraçado a maneira que as coisas vêm acontecendo, né, diante desse cenário. Estão transformando, né, a nossa Câmara Municipal de Salesópolis num verdadeiro circo. Essas são as pessoas, né, que querem uma situação no nosso município. Ninguém tira o direito. Eu acho que todos são eleitos pela população, representam a população. Ninguém vai tirar o direito de ninguém de vir assistir às sessões. Enquanto eu estiver presidente, ninguém vai tirar. Só que o que não pode é haver o que houve, sabe, pessoas que dizem que conhecem o regimento interno dessa casa, se manifestarem da maneira que estão se manifestando. Então, fica aqui registrado o meu indignamento em relação a essa situação. E tomarei as minhas providências em relação à participação dessas pessoas nas próximas sessões.
Todos são convidados mediante, né, como já disse, o devido respeito. De maneira nenhuma essa casa deixará de atender, né, e dar a todos vocês o acolhimento, mas da forma digna. Da forma digna. A gente está aí vendo situações que não entra no meu entendimento como presidente dessa casa, as situações que estão acontecendo. Fica aqui mais uma vez registrado, não havendo mais oradores inscritos, nem mais nada a ser tratado na presente sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.